Olá, no ar o Ecocidade, o programa que fala sobre ecologia, sustentabilidade e qualidade de vida. O tema de hoje é desperdício de alimentos. No mundo, cerca de 1 bilhão de toneladas são descartadas a cada ano, segundo um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Para discutir o assunto, recebemos a gestora de referência em segurança alimentar e nutricional do Banco Municipal de Alimentos, Eliana Martins. Obrigada pela presença, Eliana. Olá, obrigada pelo convite para poder falar aqui um pouquinho desse tema tão importante que é o desperdício de alimentos. Obrigada. Também com a gente a coordenadora de nutrição da ONG Banco de Alimentos, Camila Knaip. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, agradeço o convite. Como eu já comentei, 1 bilhão de toneladas de alimentos desperdiçados por ano, né? É um número preocupante. O que pode ser feito para mudar esse cenário, Eliana? Acho que hoje nós temos atualmente vários programas que trabalham essa questão de combater o desperdício, mas eu acho que a sensibilização da população, de ONGs, organizações, os grandes produtores de alimentos também é importante para que eles se conscientizem, para que a gente consiga fazer esse combate ao desperdício dos alimentos. E aqui no Brasil, Camila, a situação é preocupante também? Como que está a situação? Sim, a situação no Brasil ela é preocupante porque ela se estende em toda a cadeia, desde o produtor até o consumidor, né? Então, como ela falou, é muito importante a questão da conscientização. A gente trabalhar todas as etapas da cadeia para minimizar esse desperdício. Desde quem produz até quem consome. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que não tem parte nessa questão, né? Fala, é um problema do governo, é um problema do comércio, enfim. Mas todo mundo é corresponsável por essa questão, sim. E tem alguma parte da cadeia em que o desperdício é maior? Então, em países que estão em desenvolvimento, que seria o caso do Brasil, o desperdício é maior antes de chegar no consumidor, que é toda a parte de produção, transporte, varejo. Por quê? São técnicas inadequadas de manuseio, uso errado de agrotóxicos, estradas que não são muito bem pavimentadas, então o alimento ele se perde antes de chegar para a venda. Porém, da venda até o consumo também é um grande desperdício, né? Então, pode-se dizer que é maior antes, mas deve-se considerar o desperdício como um todo. E, Eliana, como a gente já falou, tem um desperdício indiscriminado aqui no país, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem 13 milhões de pessoas passando fome. Falta muita conscientização. Como que a gente pode conscientizar as pessoas sobre esse tema, né? Para acabar com esse desperdício em toda a cadeia? Sim, é necessário muita conscientização mesmo, porque vai desde a produção até o consumidor final. Então, lá na cadeia produtiva tem um desperdício e o consumidor, quando chega em casa, também acaba desperdiçando. Então, campanhas educativas de combate a desperdícios é importante para que eles se conscientizem que esse desperdício, esse alimento que está sendo desperdiçado, ele poderia alimentar essa população que está passando fome. Camila, tem algum tipo de alimento em que o desperdício é maior aqui no país? De modo geral, as hortaliças e frutas são mais desperdiçadas porque elas são mais sensíveis, né, ao manuseio, ao armazenamento. Então, elas acabam estragando antes de serem utilizadas. Porém, também tem desperdício muito grande dos alimentos que são considerados não perecíveis, que têm uma data de validade longa. E aí, por falta de controle de estoque ou de dispensa em casa, a gente acaba jogando fora esses alimentos também. Então, é uma questão de educação, é uma questão de saber utilizar, de saber organizar, de preparar um cardápio, de ter uma prévia ideia de como vai utilizar esse alimento para que ele não acabe sendo descartado. E a Ana Camila falou de estoque dentro de casa, né? A gente, às vezes, acaba comprando muita coisa porque está em promoção e não olha direito a data de validade, acaba desperdiçando e mesmo na hora de preparar os pratos, acho que a gente tem o costume de preparar além do que a gente vai consumir, né? Isso, e também tem a questão que falta ainda conscientização que muita gente não acaba utilizando o produto, o alimento integralmente. Compra alguns produtos, acaba descartando sementes que poderiam ser utilizadas. Eu acho que essa conscientização também vale para a população, esse ensinamento, essa educação,
para que ele também utilize o alimento integralmente, não só algumas partes, porque também é desperdício. Você desperdiçar um talo que você poderia utilizar, você acaba jogando fora. A gente não tem esse costume aqui no Brasil, né, de utilizar talo, semente. Tá voltando, na verdade. Agora as pessoas começaram a se conscientizar, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura de desperdício, né? Então, como você falou, muitas vezes a gente faz a mais. Então, é melhor sobrar do que faltar, é sempre bom ter uma mesa farta, e aí as pessoas acabam produzindo muito mais comida do que precisa. Então, sobra arroz, feijão e tal, sem contar a questão do aproveitamento integral de alimentos, como ela estava dizendo. Às vezes, quando você vai consumir, por exemplo, uma banana, você olha para a casca, aquilo é lixo diretamente. Você não percebe que ali tem um outro alimento, né? Tem um outro ingrediente que é muito rico nutricionalmente, que pode ser utilizado para diversas preparações. Então, além da conscientização para o preparo, também falta uma conscientização de utilizar o alimento como um todo. Então, para quem está assistindo, explica o que a gente pode fazer com a casca da banana. Olha, a casca da banana você pode utilizar para fazer vitamina, suco, você pode utilizar na massa de bolo, dá para fazer um brigadeiro de casca de banana, que também é muito bem aceito. E também dá para utilizar em receitas salgadas. Você pode utilizar em farofa, você pode fazer vinagrete com casca de banana, você pode fazer... tem algumas receitas que são vegetarianas, de usar a casca da banana no lugar da carne. Então, é muito versátil. E a casca da banana ela é rica em fibra e potássio, né? Então, a gente está jogando fora uma coisa muito importante que poderia ser utilizado para a saúde e para a economia também no dia a dia. Liana, a gente está falando do desperdício, falou que a gente já falou sobre fazer além do que a gente vai consumir, mas a gente também tem o caso das crianças. Você falou bastante de conscientização. Criança, às vezes, enche o prato, não vai comer nem metade disso, né? Isso, as crianças, elas, na verdade, muitas vezes os pais mesmos, elas seguem o que os pais fazem. Como ela falou, que a gente tem essa cultura de sempre colocar muito na mesa, fazer mais do que o necessário, a criança também vai seguir o que os pais estão fazendo, ela vai se espelhar no que os pais estão fazendo. Então, ela vai acabar colocando também bastante no prato e aquilo vai acabar sendo desperdiçado também, porque o que está no prato não vai ter como reutilizar. A gente falou também sobre as verduras, os legumes. O padrão de qualidade também acaba gerando um certo desperdício, porque todo mundo quer aquelas folhas que estão mais bonitas, as que têm um pouquinho de machucadinho, ninguém quer comprar, isso acaba gerando desperdício, Eliana? Também acaba gerando desperdício e também na hora da escolha, às vezes a pessoa vai escolher, ela quer apertar, e aí aquela próxima que vai chegar não vai querer pegar aquele que já está apertado, já está amassado. Então, as pessoas elas acabam querendo escolher o melhor e acabam prejudicando ainda os outros. E aí, ninguém vai querer comprar aquele que está fora do padrão. Então, esses alimentos que estão um pouquinho fora do padrão acabam ficando e sendo desperdiçados. Muitas vezes, se aquele vendedor ele não tem uma consciência que ele pode doar para um banco de alimentos, então o alimento realmente vai ser desperdiçado. Camila, o que a gente pode fazer para mudar esse pensamento das pessoas, né, que acabam deixando de levar certas verduras porque elas têm um certo machucadinho, uma folha está mais escurinha? É uma mudança de padrão cultural, né? Então, quando você vai no supermercado, você vê um alimento lindo, um alimento feio, eles estão o mesmo preço, obviamente você não vai querer comprar o feio pelo mesmo valor, né? Então, o vendedor, o varejo, ou o produtor rural em si, eles têm que ter uma diferenciação desses produtos através de padrões já estabelecidos e muitas vezes ele nem chega no varejo, ele é desperdiçado no próprio produtor. O produtor não colhe porque não está bonito, né? Então, o que pode ser feito? Obviamente, a gente vai defender aqui a questão de doação, né? Então pode ser doado para bancos de alimentos e para instituições. E também pode ser feito uma outra questão dentro do próprio varejo de criar padrões de preços diferentes. Então, você pode vender um produto que não está tão bonito por um valor inferior e a pessoa tem o poder de escolha se ela quer consumir ou não aquele produto, né? Existem diversas campanhas acontecendo pelo mundo. Tem uma em Portugal que chama Gente Bonita Come Fruta Feia. Tem uma na França também muito grande. Porque é exatamente isso, você entender que pode consumir um alimento que não está bonito porque ele não está impróprio para o consumo, né? Então, a beleza não quer dizer que ele está mais saudável,
Também é uma questão de conscientização, como tudo que a gente falou até agora, educação, promover, falar na TV, como a gente está falando agora. É muito importante para que as pessoas comecem a entender o quanto é importante mudar essa cultura. Você falou da questão de diminuir o preço, né, dos produtos que já não estão tão bons. Na feira a gente tem a conhecida xepa, né? No final da feira eles diminuem o preço e, Eliana, é justamente para eles não perderem esses produtos? Sim, muitas vezes eles não querem voltar com aqueles produtos, então eles acabam diminuindo o valor para o pessoal realmente comprar. Mas mesmo assim ainda acaba voltando ainda com o produto. E qual que é o impacto desse desperdício todo para o meio ambiente? É muito grande, né? Porque muitas vezes acaba indo para o lixo, não vai nem para fazer uma compostagem, então acaba indo para o lixo e lixo gerando lixo, mais lixos para a cidade, né? Um alimento que poderia servir para alimentar outras pessoas ou também aquele alimento que realmente não está próprio mais para consumo e ali fazer uma compostagem para poder aumentar a produção em um outro local. Camila, você acha que falta conscientização também por parte, né, dos feirantes, dos gerentes, donos de supermercados que acabam não doando esses produtos? Eles não têm conhecimento ou é falta de vontade mesmo? Eu acho que é mais uma falta de conhecimento. A gente não tem lei sobre doação de alimentos. As pessoas têm um certo receio de fazer doação porque não sabem como funciona, como se resguardar, enfim. E muitas vezes também não sabem o que pode ser doado, que tipo de alimento que pode ser doado, em que condição, etc. Então, muitas vezes é esse receio mesmo que faz com que os produtores ou os feirantes ou as pessoas no supermercado não doem e acabem desperdiçando ou descartando esse alimento. E como ela falou, eles poderiam ter um outro destino, né? Ser doados ou, se não estiverem próprios para serem doados, serem feitos a compostagem. E aí a gente gera um ciclo sustentável de produção de alimentos. O problema é que esse ciclo está sendo quebrado no descarte. A gente não tem nas cidades, a gente não tem uma recuperação desse alimento. Isso vai para o lixão, isso vai para o aterro sanitário e acaba poluindo. Existe um estudo da FAO que diz que se o desperdício de alimentos fosse um país, ele seria o terceiro maior poluidor do mundo, porque é uma produção de gás carbônico que chega a 3,3 bilhões de toneladas por ano, né? Então é uma emissão muito grande. Isso poderia ser mudado se cada um de nós pensasse um pouquinho melhor na hora de fazer a refeição e na hora de descartar esse alimento. Existem composteiras caseiras, existem outros métodos também para serem realizados. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ecocidade e o desperdício de alimentos. Voltamos com o Ecocidade. O tema de hoje é desperdício de alimentos. Aqui com a gente a gestora de referência em segurança alimentar e nutricional do Banco Municipal de Alimentos, Eliana Martins, e a coordenadora de nutrição da ONG Banco de Alimentos, Camila Knaipes. Camila, vamos começar com você agora para contar um pouquinho do trabalho, né, da ONG Banco de Alimentos. A gente falou no outro bloco sobre essa questão da doação de alimentos para o banco. Como que isso funciona? Então, a ONG foi fundada em 98 e a nossa fundadora via exatamente essa questão, pessoas passando fome e alimentos sendo dispersados. E aí ela pensou em montar alguma coisa que pudesse fazer uma ponte. Então o trabalho da ONG é exatamente esse, buscar onde sobra e entregar onde falta. A gente opera um sistema que chama colheita urbana. Então a gente não tem armazenamento de alimentos. O carro vai no doador, a gente trabalha com carro refrigerado, próprio para transporte de alimentos. E aí ele passa no doador, arrecada a doação e entrega nas instituições no mesmo dia. Os alimentos que são arrecadados são hortifrutos, alimentos in natura, alimentos não perecíveis, industrializados, refrigerados, enfim, diversos tipos que perderam poder de venda ou porque não estão bonitos ou porque estão muito próximos da data de validade, mas ainda estão próprios para o consumo. E a gente entrega nas instituições esses alimentos no mesmo dia que é retirado. Para garantir que a instituição tenha um trabalho de não desperdiçar esse alimento, porque acha que não está bonito também, ou enfim, não sabe como preparar, a gente faz um trabalho de educação nutricional com as instituições. Então, são oficinas mensais, são trabalhos com estagiários de nutrição que visitam as instituições e ensinam como preparar, como armazenar, como congelar, como utilizar a casca, o talo, a folha, a semente, sempre pautando no aproveitamento integral para a diminuição do desperdício.
E a nossa terceira ação é essa ação de divulgação, de conscientização, de educação para a população como um todo. Então, a gente trabalha com redes sociais, com mídias, com eventos, palestras, sempre divulgando a cultura do não desperdício e do aproveitamento integral de alimentos. Eliana, e o Banco de Alimentos da Prefeitura, como que ele funciona? O Banco de Alimentos do município de São Paulo ele funciona semelhante a ONG Banco de Alimentos, só que a gente não trabalha estilo colheita urbana. Então, nós temos os nossos parceiros doadores, nós temos um setor de captação que busca esses parceiros, faz essa conscientização que é importante eles fazerem as doações desses alimentos que provavelmente iria para a caçamba de lixo, como eles mesmos gostam de falar. E nós temos as instituições cadastradas, são instituições que têm que levar uma documentação. Elas fazem um cadastro no Banco de Alimentos, há todo um trâmite legal e elas tendo todas as documentações em ordem, elas começam a receber esses alimentos. Então, nós temos 3 caminhões de 12 toneladas para fazer a retirada nesses doadores. Também temos 2 caminhões menores de 1,5 toneladas para fazer retirada em doadores menores, que são as redes varejistas, supermercados, hipermercados, algumas indústrias também alimentícias. E geralmente são esses alimentos, ou que estão fora dos padrões, ou alimentos que estão próximos à data de validade, ou alimento que a caixa amassou, alimentos que foram feitos para servir de amostras e aí fugiu de alguma característica que seria para venda. Então, a gente recebe esses alimentos, nós temos, o nosso banco de alimentos ele tem uma estrutura grande, então nós temos um espaço para armazenamento também, fazemos toda a triagem desses alimentos e após as instituições vão lá retirar no banco de alimentos. Nós temos também o Departamento de Educação Alimentar e Nutricional, que também faz todo esse trabalho de conscientização, tanto com as instituições quanto com as famílias que recebem esses alimentos. Então, nós fazemos também oficinas culinárias para ensinar como faz o aproveitamento integral. Fazemos trabalhos, capacitações com as instituições, porque às vezes ela retira um alimento lá em perfeitas condições, quando chega já na instituição ela também já está desperdiçando, porque não fez o transporte corretamente. Então, a gente também faz esse trabalho todo de conscientização, tanto com os nossos doadores, quanto com as famílias que são beneficiadas. Isso que eu ia te perguntar, parte dos danos, né, aos alimentos são causados realmente por conta do transporte mesmo ineficiente, feito de forma incorreta? Sim, muitas vezes não colocam em caixas adequadas. Então, o caminho é muito longo, não está em um caminhão adequado, às vezes está jogados. Então, o transporte inadequado é uma grande causa também de desperdício de alimento. Quando ele sai lá do produtor até chegar ao local onde vai fazer a venda, tem um grande desperdício por conta disso, porque o pessoal, eles acabam não fazendo esse armazenamento no transporte adequadamente. E Camila, os supermercados são responsáveis pelo desperdício de 13 milhões de toneladas de alimentos por ano. Qual que é a parcela de responsabilidade, né, dos pontos de venda mesmo desses supermercados? Então, os supermercados, eles têm um grande desperdício, porque eles não têm como saber quanto eles vão vender, então tem que ter uma compra média. O que pode ser feito é realmente o estudo disso para saber quanto precisa ser comprado, enfim. Mas dentro do supermercado o consumidor também tem uma parcela de culpa. Como ela falou anteriormente, quando você vai escolher o alimento, você aperta, você vê, não gostou daquele, põe embaixo, cai na gôndola, você chuta para baixo da gôndola. Aquele alimento, ninguém mais vai querer, né? E aí acaba sendo desperdiçado. E muitas vezes ele até fica impróprio para o consumo, né? A partir do momento que você aperta e faz um buraco ali, não dá mais para ele ser consumido. Então também é uma questão do consumidor, mesmo dentro do próprio supermercado. Eliana, a gente falou do Banco de Alimentos da Prefeitura, né? Vocês falaram, a Camila também falou da questão da ONG. Quem está assistindo, a instituição que está assistindo e se interessou, no caso do Banco de Alimentos da Prefeitura, ou mesmo um produtor que quer fazer parte, quer contribuir, o que eles podem fazer, né? O que eles têm que fazer para se cadastrar e começar a virar parceiro, né? Para virar parceiro doador, é importante entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, bancodealimentos@prefeitura.sp.gov.br,
ou através do telefone de contato, que nós temos um setor de captação que faz todo esse trabalho com os parceiros doadores. A gente vai até o local, faz treinamento, informando qual alimento que eles podem doar, que tem os alimentos que realmente não tem como a gente repassar. Então, são alimentos que realmente são aqueles que já estão furados, já estão danificados, não tem como consumir. Então, esse a gente orienta que realmente vai ter que ir para descarte, eles buscarem uma outra forma de fazer a devolução desse alimento. Então, eles entram em contato com a gente faz esse treinamento, após toda uma conversa, eles começam a fazer as doações com a gente. E no caso da instituição que se interessar? A instituição é a mesma coisa, entra em contato com a gente, nós temos o setor de assistência social e eles vão informar toda a documentação que precisa para ser cadastrada no nosso banco de alimentos. Após, o nosso serviço social faz uma visita à instituição para conhecer o trabalho, tendo tudo certo, ela começa a receber os alimentos. E no caso da ONG, Camila? Muito parecido, né? O doador pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é info@bancodealimentos.org.br. Nós arrecadamos São Paulo e Grande São Paulo. E as instituições, no momento, a gente tem uma lista de espera, que a gente já está atendendo o limite da demanda. E aí no nosso site, que é www.bancodealimentos.org.br, a instituição encontra a ficha de cadastro para essa lista de espera. E aí, a partir do momento que a gente puder atender novas, a gente vai entrar em contato. E a Camila já falou sobre a questão, né, da casca da banana. Agora eu vou pedir alguma dica para você, Eliana, para quem está assistindo o programa. Você falou bastante dos talos, né, das sementes. O que a população pode fazer com os talos? Brócolis, a gente não costuma usar talo, da couve-flor, a gente acaba sempre descartando e eles são alimentos ricos, né? A gente não deveria jogar fora. São riquíssimos em nutrientes. Existem várias receitas que podem ser utilizadas com os talos, com a própria semente que eu falei, semente da abóbora, semente do melão. Você pode fazer como aperitivo, como se fosse um amendoim. Você tosta ele e acaba utilizando como aperitivo. A semente de abóbora, por exemplo, ela é riquíssima em nutrientes, previne câncer de próstata, então é importante o pessoal consumir. Em relação aos talos, dá para fazer tempurás, dá para fazer saladas, dá para fazer tortas de talos, fazer uma mistura de vários talos, talo de agrião, talo de abóbora, talo de couve, talo de brócolis, saladas. A gente acaba descartando as folhas também, né, que vem junto. No site da ONG, a gente tem receitas que tratam dessa questão do aproveitamento integral, utilizando todas as partes não convencionais. E a gente também tem à venda 2 livros de receitas com esse mesmo tema. Um livro é voltado para receitas gourmets, mais sofisticadas, e o outro é para receitas do dia a dia mais simples, para mostrar que, independente da sua classe social ou do tipo de alimentação que você faz, é possível sim fazer o aproveitamento integral. E qual que é a importância, né, das pesquisas e da tecnologia na redução do desperdício na cadeia produtiva de alimentos, Eliana? Bom, eu acho que quanto mais pesquisas, tecnologias, elas acabam ajudando, mas também ali a mãozinha humana ali também fazendo aquele transporte, fazendo aquela produção, colheita também é importante, porque às vezes mesmo com a tecnologia acaba tendo um pouco de desperdício. Você, Camila? Eu acredito que a tecnologia é um grande aliado, principalmente para a gente tratar aquela questão que eu falei lá no começo, da produção até a entrega no consumidor, de técnicas, enfim, a tecnologia pode ser muito bem-vinda para isso. No consumidor, a gente também tem encontrado ultimamente a tecnologia como aliado para a criação de aplicativos, para poder planejar cardápio, para poder planejar compras, e com isso a gente também diminui o desperdício de alimentos. Falta planejamento dentro de casa mesmo também, né? E falta planejamento na própria cadeia produtiva. Sim, infelizmente. Falta logística, né? O pessoal acaba comprando mais do que vai utilizar, acaba não percebendo, aquele produto é perdido e indo para o lixo. No caso das donas de casa, né, que vão ao mercado, elas que fazem a compra do mês, por exemplo, de casa, qual é a dica que você dá para elas, Camila, para elas se planejarem e não comprarem em excesso? Normalmente, quem faz a refeição em casa já tem uma ideia de quanto é consumido em média. E aí o interessante é fazer sim a lista de compras, ver o que tem na despensa, ver o que tem na geladeira e com isso planejar.
fazer um planejamento de cardápio, não precisa necessariamente ter um cardápio fixo, mas um planejamento ajuda na hora da compra. Tomar cuidado com promoções para não comprar em excesso, que não vai ser utilizado. E aí a gente fala na ONG muita questão de comprar bem, armazenar bem e preparar bem. Então não adianta só eu planejar a compra, chegar em casa e não armazenar corretamente aquele alimento. Então ver que tipo de temperatura que ele necessita, que tipo de armazenamento ele necessita para ele não estragar. A questão da despensa é importante fazer uma técnica que chama primeiro que vence, primeiro que sai. Então deixar na frente os alimentos que vão vencer primeiro para poderem ser utilizados antes. E na hora do preparo, planejar o que vai ser preparado em questão de quantidade e utilizar o alimento inteiro, para não ter desperdício. Camila, Eliana, muito obrigada pela participação aqui no Ecocidade. E o programa de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. Nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.